Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá, do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 142. Não furtes. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Paulo está em Efésios 4, 28. Há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos da justiça da terra. Furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões nos interesses dos outros, apropriações indébitas através do pensamento, expoliações da alegria e da esperança. Com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitaste o Evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possas ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço, cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia e, atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás caminho terrestre sem furtar a ninguém. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade que podemos nos reunir em teu nome para aprender um pouquinho mais das leis de Deus através do teu Evangelho. Mas também queremos te agradecer a presença dos nossos mentores espirituais, dos mentores espirituais da Casa de Miguel e desta reunião, que tanto fazem para nos ajudar nos alívios das nossas dores, das nossas mazelas, Senhor. Rogamos a Ti as bênçãos para o refazimento físico e espiritual. E queremos também, Senhor, te agradecer por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Fique conosco no decorrer de todo esse encontro e que a tua paz sustente a todos nós, agora e sempre. Que assim seja,
Graças a Deus. Olá, boa noite, Silvio, Centro Espírita Miguel. É um prazer, uma honra estar com vocês nessa noite filosofando o Evangelho do Cristo. O capítulo de hoje é o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. O item a ser estudado é o item 8, Aliança da Ciência e da Religião. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tenho 57 anos, minha cor é clara, uso óculos, a minha camisa é verde. No fundo está uma parede de cor branca. Meus cabelos estão repartidos da esquerda para a direita na tentativa de esconder o que o tempo fez comigo. Voltando ao Kardec, Aliança da Ciência e da Religião, Kardec nos conta que nem sempre essas duas forças divinas andaram juntas. A história nos relata que no período que nós passamos através da Inquisição, muita gente boa foi parar na fogueira por discordar das ideias dominantes da época. Vamos nessa? Está imperdível. Vamos lá, meus amigos. Aliança do Espiritismo e da Religião, item 8. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus. Não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Kardec está usando a palavra aliança. Casamento, união, parceria. Deveria ser, na prática, essa parceria entre a ciência e a religião. Tá? Qual a finalidade disso? O progresso da humanidade. Lá nas primeiras frases, ele diz assim, que uma revela as leis do mundo material. A ciência tem o objetivo de descobrir, revelar as leis do mundo material. E a outra, que é a religião, que responde pela moralidade, tá? Que vai responder pelas leis morais. Tá? Que tem essas duas alavancas têm o mesmo princípio. Quem gerou isso? Deus. E Deus, em hipótese alguma, ele se contradiz. Tá? Ele não se contradiz. Lá embaixo, ele diz assim, Kardec, a incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de observações defeituosas, de excessos de exclusivismo. Quer dizer, uma está se defendendo da outra. A ciência querendo provar a inexistência de Deus, tá? E a religião, não, tem a verdade. A verdade está aqui. Tá? Ficou cega perante as descobertas da ciência. O que gerou isso aí? Conflitos de ideias. A história nos releva que nós passamos, através da Idade Média, as barbaridades. Matança de seres humanos, perseguições, torturas. Muita gente boa foi parar na fogueira. Por quê? Por defender ideias que na época, as ideias dominantes da época não aceitavam. Isso porque a incredulidade e a intolerância, pura ignorância das duas forças, que tinha que se unirem para desenvolver o progresso. Está lá no Livro dos Espíritos, a lei de progresso, tá lá. Infelizmente isso aconteceu. Vou dar uma paradinha aqui para a gente ir próximo capítulo. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem que ser levantado.
em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Kardec está sendo extremamente otimista. Ele fala assim para a gente: estão chegando os tempos que os ensinamentos do Cristo têm que ser completados. Mais uma vez, está falando sobre o Consolador prometido, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem que ser levantado. A gente sabe que a gente caminha gradativamente, usamos a inteligência e a moralidade para alcançar. Que o conhecimento é dado gradativamente a gente, através dos nossos merecimentos, das nossas ações. O Cristo, quando esteve aqui, ele não passou todo o conhecimento para a gente. A gente não tinha, nós não tínhamos condições de saber na época. A gente não entender. Outra coisa interessante que ele fala aqui, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem que levar em conta o elemento espiritual. Tá? Quem já não experimentou um processo obsessivo? Quem já ouviu uma história de um processo obsessivo? Se você for um médico, um neurologista, um clínico, ele vai passar medicamentos para você que não vai resolver o problema. Se esse médico for espírita ou espiritualista, ele vai te recomendar uma casa espírita. O tratamento está na alma. A lesão está na alma, não no corpo. Mas nós espíritas, nós sabemos a origem, a causa e o tratamento. Passe magnético, corrente fraterna, oração no lar, mudança de postura. Tomar um remedinho? Sim, mas casa espírita. E lá embaixo também ele está falando assim: então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder. Tá? As duas têm que se entenderem. Tá? Experiências pós-morte aí, né, gente? A ciência aí está provando, tá? Pesquisando. Eu trouxe até um livrozinho aqui para a gente dar uma olhada. Reencarnação é possível provar. Gerson Simões Monteiro, vários casos que ele pesquisou, tá? Pós-morte, bem interessante. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revela, ele a aceitará. Está na Gênesis, capítulo 1, caráter da revelação espírita, item 55. Se a ciência provar que a filosofia, que a doutrina espírita está errada, ok, Kardec está botando a sandália da humildade, ok, prova, provar. A moral do Cristo, não, a moral do Cristo é imbatível, tá? Imbatível, ok? A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se. Por quê? Encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo. Reciprocamente se repeliam. Faltava como que encher o vazio que as separava. Um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Eu vejo esse traço de união, o Espiritismo. Tá? O Espiritismo é que vai dar esse traço de união entre a ciência e a religião. Recordando um dos pilares do Espiritismo, um dos objetivos é a filosofia, a ciência e a religião. Tá? E quem teve a oportunidade de ler a obra de André Luiz vai entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Nosso Lar. Nosso Lar foi impactante. Né? Por quê? Porque relata uma cidade
futurista, tá? Uma comunidade espírita, onde que o objetivo é o bem maior, a fraternidade. E se dá muito bem com a ciência. Quem não lembra do Aerobus? TV de plasma, notebook, né? E a ciência rola legal lá em cima, tá? E a gente aqui tendo essa dificuldade. E o André Luiz relata nos seus 13 livros que tem ciência lá no espaço. As pesquisas continuam. Quem tem oportunidade, o mecanismo da mediunidade, então, é ciência pura. A obra de André Luiz está recheada de ciência. Biologia, tá? Fé, tratamentos. Tem essa foto aí do grande pesquisador inglês, físico, químico, William Crookes, acho que o nome correto dele é esse. Numerosos cientistas de renome, mesmo diante dos fatos mais convincentes, hesitaram em proclamar a verdade, com receio das consequências que isso poderia acarretar aos olhos do povo. Crookes, porém, não agiu assim. Ele penetrou o campo das investigações com o intuito de desmascarar, de encontrar fraudes. Entretanto, quando constatou que os fatos eram verídicos e insofismáveis, ele se rendeu-se à evidência. Curvou-se diante da verdade. Tornou-se espírita convicto e afirmou: não digo isto é possível, digo isto é real. Esse foi contratado aí para desmascarar. Como aconteceu com Kardec também é a mesma coisa. Tá? Ele é um pesquisador, um cientista ilustre, bem querido na época, e comprou a briga. Olha, eu vou demonstrar que isso daí é uma grande fraude. Tá? Contratou, pediu, né, três médios para fazer experimento. Fez uma exigência que teria que ser na casa dele. Chamaria os cientistas, as pessoas, os amigos, que ele que determinou. E foi fazer as experiências físicas, e constatou uma porção de coisa. Deixa eu ler aqui alguma coisa aqui para vocês. Movimento de corpos à distância, batidas, mudanças de peso do corpo, levitação, aparência de corpos luminosos, aparência descrita sem intervenção humana, isso Kardec também constatou. Circunstâncias que apontam uma inteligência externa, Kardec também constatou. O fato marcante de suas pesquisas foram a materialização do espírito Kate King pela média Florence Cocker. Isso aí foi... E ele se rendeu aos fatos. Alguns cientistas que estavam na casa dele, assim, olha, vou falar não, vou ficar na minha, não vou comprar essa briga não. Ele, pelo contrário, comprou a briga. Tá? Deu grande contribuição para o espiritismo e para a ciência. Uma vez comprovada pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral. Desculpa. Que às vezes as esmaga, se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização. E vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Gente, está bem interessante isso aqui. Logo no início lá, ele fala assim: nova luz se fez, a fé dirigiu-se à razão. Quem tem a oportunidade de ler algumas pesquisas científicas através do YouTube, das redes sociais, a gente vai observar que tem trabalhos sérios, médicos fazendo um trabalho muito sério em relação à religiosidade.
sobre a oração e sobre a fé. Tá? Pessoas que geralmente são religiosas têm uma aceitação melhor no seu tratamento. Tá? A fé, a religião ajuda. Tem melhores condições do que as pessoas não religiosas. Tem melhores condições de uma saúde mental, se afastam das drogas, tem melhor autoestima, participa de campanhas de fraternidade, previnem doenças emocionais. Geralmente, tá? Aí depois ele vai falar assim, tá? Da ideia que tem pessoas que são resistentes a uma ideia nova, que tem essa dificuldade. E a gente viu isso através da pandemia, né? As casas espíritas fecharam virtualmente e estão abertas para os nossos pensamentos. E tivemos que nos adaptar. Tivemos que nos adaptar ao YouTube, ao notebook, ao celular. Por quê? Porque foi um movimento global, foi uma tendência. Senão, ia ficarmos para trás. Simplesmente íamos ficarmos para trás. E depois, lá embaixo, tá? Ele fala assim: façam de prever as consequências a carteirar para as relações sociais inevitáveis modificações. Tá? Que modificações são essas através da ciência? Tá? Através dos avanços tecnológicos. Isso daqui é ciência, um avanço tecnológico. Tá? Sem saudade do passado, tá? Mas as comunicações eram muito precárias. Tá? Quem lembra do orelhão comprar as fichas da Telerd e colocava lá? Tá? Aquelas filas gigantescas. Então, passava um óleo de peroba na cara, pedia o vizinho emprestado o telefone. Os partos eram difíceis. Quantas e quantas crianças morreram? Tá? Hoje a medicina está mais avançada, está fácil. Você combina com o seu obstetra, marca o dia e a hora que o seu bebê vai nascer em condições saudáveis. Existe toda uma equipe médica por trás disso. Existe uma ciência. No passado, as crianças que vinham com deformações eram descartáveis, jogadas fora. Hoje, com o espiritismo, tá? Quando tem uma criança em deformação, a gente sabe que o corpo está naquele estado pelo mau uso que fez lá atrás. E o perispírito vem naquela deformado. Lei de causa e efeito. Tá? A ciência, daqui a pouquinho, ela vai provar que os espíritos existem. Falta bem pouco. A gente sabe que o espírito existe. Os espíritos estão em toda parte. Kardec já fala isso. Há muitas moradas na casa do Pai. Apenas estão em um campo vibracional que o meu olho não consegue enxergar, não consegue ver. Não consegue. Mas daqui a pouquinho, a ciência vai provar. A gente sabe que quando tornamos uma pessoa melhor, o nosso perispírito vai se adequando, vai ficando menos denso. E vou alcançando outras esferas da matéria, desse campo, das dimensões. Existem tantas dimensões aí. É um campo aberto para a ciência. Ok? Vamos lá, gente. Está quase acabando, hein? Coloquei 3 figuras que ficaram marcadas no período da Inquisição. Tá? Foram muitas personagens, tá? Mas eu coloquei só 3 aí, que o foco do estudo não é esse. O primeiro aí, a primeira figura, é desse alemão, Johannes Klepper. Desculpa a pronúncia, mas eu estou com dificuldade em falar alemão. Alemão com saúde debilitada e filho de curandeira, Johannes Klepper nasceu em 1571 e viveu uma trajetória típica até se tornar um dos mais importantes astrônomos da história. Foi autor das 3 leis de Klepper e o primeiro a investigar diversos tópicos da óptica moderna, o que lhe concedeu o título de fundador dessa ciência. Texto extraído da revista Galileu. Esse foi perseguido, a família foi perseguida, porque já tinha uma história lá atrás que a mãe dele era curandeira, então batia
com as ideias da época, tá? Mas foi só que viu na pele foi as perseguições. O segundo, a história foi diferente. Giordani Bruno foi um monge italiano da ordem dos Dominicianos desde os seus 15 anos. Nascido em 1548, dedicou-se ao estudo da teologia de São Tomás de Aquino e da filosofia aristotélica, assim que entrou no seminário, tornando-se membro da Academia Florentina. Aos 17 anos, ingressou na Ordem dos Pregadores, também texto extraído da revista Galileu. Esse, além de ser perseguido, porque na verdade ele não foi um cientista, ele foi um filósofo, tá? Que defendia as ideias de alguns cientistas na época, tá? Mas bateu com as ideias da época também, e esse aí foi perseguido, foi preso, e ele continuou, não abriu mão dos seus conceitos e foi parar na fogueira. E o mais conhecido de todo é o nosso amigo Galileu Galilei. Conhecido como o pai da ciência moderna, Galileu Galilei foi um cientista físico, astrônomo, escritor, filósofo e professor italiano que deixou um legado importante em diversas áreas. Seus estudos e contribuições ajudaram a influenciar e aplicar matemática, física e astronomia, entre outras áreas. Considerado revolucionário à época, chegou a ser perseguido e julgado pela Igreja Católica, que considerava suas teorias controversas e polêmicas. Esse foi o autor que a Terra é redonda, a Terra circula ao redor do Sol, tá? E bateu de frente aí com a ideia da época, né? Que se acreditava que a Terra era o centro do universo, tá? Foi julgado e condenado, tá? Mas esse escapou da fogueira. Não, eu não falei isso não. Eu não falei que a Terra é redonda, está um equívoco aí. Tudo que eu falei foi bobagem, tá? Não fui eu. Jurou de pé junto e foi preso, tá? Foi condenado e preso à prisão domiciliar. Morreu aos 77 anos e cego. Deixou um legado importantíssimo para a ciência, ok? Bom, meus amigos, para fechar o nosso estudo, tirei esse texto da Caminho, Verdade e Vida, do Chico Emmanuel. Belíssimo texto, para nós fecharmos o estudo. Ciência e amor. A ciência incha, mas o amor edifica. Está em Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemos lá no mundo exibindo as realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fio ao longo das distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais, mas para essa mesma ciência pouco importa que o homem lhe use os frutos do bem, o bem e para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima de seus labores e retira-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir com utilidade divina no caminho dos homens para Deus. Que somente se deveria transmitir a palavra edificante com a dávida do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Para finalizar, se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte. A pessoa alcançará o porto de segurança quando se rende plenamente ao amor de Jesus Cristo. Obrigado a vocês aí pela paciência. Obrigado a Jesus, a Maria Santíssima, essa casa espírita que tanto nos recebe com muito carinho. Aos benfeitores espirituais dessa casa, vai o meu sincero agradecimento. Vamos agora, todos nós unidos num só pensamento, agradecer ao Mestre Jesus.
pelo amparo e que tenhamos uma boa noite de sono. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Fique com Deus. Um forte abraço, Silvio. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos aqui oferecidas, pelos bálsamos, pelas energias curadoras que recebemos nesses minutos que passaram tão rápido, mas que foi de fundamental importância para todos nós. Ajude-nos, Senhor, a nos mantermos nestas vibrações para alcançar com mais êxito aquilo que viemos buscar neste encontro. Que a Tua paz sustente a todos nós, hoje e sempre. E assim, Senhor, te pedimos permissão para dar por encerrado a reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.